Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu fiz um vídeo semana passada e eu falei algumas coisas que são muito boas para a nossa vida espiritual. Falei sobre uma realidade que ocorre com muitos de nós, sobre frustrações, decepções, insatisfações da vida, né? Coisas que muitos irmãos passam, né? Em virtude da sua vida emocional, das dificuldades que passam. E o inimigo usa isso para poder trazer um desgaste, um bloqueio na nossa mente, né? E foi edificante para muitos irmãos aquela mensagem, como também tem sido para mim, refletir nessas coisas. Eu vou trazer uma mensagem aqui que você associando a outra mensagem vai trazer muitos benefícios para a sua vida espiritual, né? Assim eu creio. Então eu vou falar hoje sobre esperança, né? Sobre a esperança que nós temos que ter, já que isso é de suma importância, né? Mais para frente também vou fazer um vídeo, vou preparar um estudo, uma mensagem que fala sobre os 3 maiores dons. Os 3 maiores dons, né? O apóstolo Paulo cita isso lá em 1 Coríntios capítulo 13, que é a esperança, a fé e o amor, né? Sendo que um dos 3 é a esperança, que é o que eu vou falar aqui nesse vídeo, aqui nessa mensagem aqui. O profeta Jeremias, ele disse, né? Traze-me à memória aquilo que me traz esperança, já que é importante nós termos dentro de nós esperança, para que a gente possa estar aceso, para que a gente possa estar se movimentando, né, em prol de algo. Eu vou ler aqui em 1 Pedro capítulo 1, olha só o que temos aqui, algo que foi nos deixado aqui, que é maravilhoso. No verso 3, Pedro disse assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, por meio de sua ressurreição, da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Olha só, detalhes aqui. Ele fala de uma viva esperança, né, que nos foi dada mediante a ressurreição de Cristo. Uma viva esperança. E que viva esperança é essa? É uma esperança na herança que ele está falando aqui. Uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus para vós outros. Ou seja, você vê que essa esperança ela diz respeito a uma herança que é incorruptível. Que essa herança ela está reservada onde? Nos céus. Para a igreja, para nós. Você vê que essa esperança aqui não está num carro importado, num carro zero que você possa possuir. Não está numa porta de emprego maravilhosa que vai te proporcionar um salário maravilhoso. Não está em algo que pode ser produzido aqui nessa terra, aqui nesse tempo, não. É uma viva esperança que nos veio através da morte de Cristo e ressurreição dele, que essa esperança ela se dá pela herança que nós vamos herdar, uma herança incorruptível, né? Já que nós estamos num corpo corruptível. O apóstolo Paulo também diz, né, em Coríntios 15, que esse corpo corruptível ele vai ser revestido pelo incorruptível. Ou seja, é algo que nós ainda vamos herdar, né? Então, há uma viva esperança para nós, sendo que essa viva esperança consiste na herança incorruptível que vamos herdar.
sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Ou seja, é algo que está reservado para nós nos céus, na eternidade. E que nós vamos receber essa herança, quando Cristo se manifestar. Né? O apóstolo Paulo fala em Colossenses capítulo 3, né? Se nós ressuscitamos com Cristo, fala de ressurreição aqui, né? É uma viva esperança mediante a ressurreição. O apóstolo Paulo fala em Colossenses capítulo 3 que se nós ressuscitamos com Cristo, realmente, que nós venhamos a buscar as coisas que são do alto e não as que são de baixo. Porque Cristo está assentado aonde? Lá no alto, lá em cima. Então, se nós ressuscitamos com Cristo, devemos buscar as coisas que estão lá em cima. Ele vai falar que a nossa vida está oculta em Cristo. Lá nesse capítulo de Colossenses capítulo 3. Que a nossa vida está oculta em Cristo. E quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, nós nos manifestaremos com Ele. Ou seja, quando Ele se manifestar, Ele vai trazer a herança incorruptível. Ele vai trazer o que está reservado nos céus para nós que somos a igreja. Por isso que vai vir do céu a nova Jerusalém celestial, que está ligado totalmente a nós, que somos a igreja. É algo maravilhoso, é um assunto até difícil de falar, por tão profundo que é esse assunto, né? Mas essa herança é uma herança incorruptível que vem dos céus, né? Vai dizer aqui, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, por meio da fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Então você vê que existe essa herança incorruptível, reservada nos céus, para nós que somos guardados pelo poder de Deus aqui nesse tempo, aqui nessa vida, por meio da fé. Ou seja, somos guardados pelo poder de Deus por meio da fé, para a salvação que já está preparada, mas que só vai se revelar no último tempo. Vai se revelar quando? Quando Jesus Cristo se manifestar, quando Ele vir. Então olha só isso aqui é algo já tremendo, é algo que nos traz esperança. Às vezes a gente se esquece desse detalhe aqui. Às vezes a gente se prende tanto a essa vida, tanta dificuldade, pensando que vai ser só isso daí, sabe? Só isso daí que você passa na sua casa, na comunidade que você vive, no meio social, né? As insatisfações, necessidades que você tem. A gente se prende tanto a isso que a gente não consegue enxergar as maravilhas de Deus. E o profeta Jeremias disse, ele num momento de turbulência, de tribulação, ele disse, traze-me à memória o que me traz esperança. Porque nós temos que ter esperança. E a nossa esperança está onde? Ele disse, no mundo tereis aflições. Ou seja, no mundo vocês vão ter aflições. Mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo por quê? Porque nós temos uma herança incorruptível. Que está reservada onde? Nos céus. Ele disse, quando eu vier nas nuvens, porventura acharei fé na terra? Fé para herdar essas maravilhas? Fé para herdar essas grandezas que eu disponibilizo? Então a gente vê aqui. Olha no verso 6 aqui, ó. Verso 6. Olha no verso 6. Nisso exultais. Ou seja, nisso se alegrem. Nisso o quê? Na herança incorruptível. Essa promessa que está reservada nos céus para nós, que vai se revelar no último tempo, quando Cristo vier. Aí Pedro vai dizer assim, nisso exultais. Nisso exultais. Embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Aleluias! Olha só o que Pedro está falando aqui. Que nós temos que exultar em quê? Nisso. Nessa esperança viva. Nessa herança incorruptível. Nessa glória que Deus ele vai manifestar
na vinda de Cristo para a sua igreja. Nisso exultais. Embora no momento, embora atualmente, sejais contristados por várias provações. O que é ser contristado? Ser contristado é você passar por uma situação que vai te deixar triste. Que vai te deixar triste, que vai te abater, te entristecer. Ou seja, aqui os servos de Deus estavam passando por uma tribulação, por um momento difícil na sua vida, que estavam entristecendo eles. Perseguições, necessidades, falta de pão, de água, ameaças, vida em perigo, corpos expostos ao frio. Enfim, esses irmãos aqui estavam passando por momentos de tribulação. Eles estavam ficando tristes. Bem-aventurados são os que choram. Choram por quê? Pela fé. Por causa da fé. Por causa da verdade. Então aqui esses irmãos estavam sendo contristados, mas o apóstolo Pedro falou assim: exultem. Exultem em quê? Exultem nisso. Exultem que vocês vão herdar essa herança incorruptível, que vocês vão participar dessa glória que vai se manifestar no último tempo. Exultem nisso. Se alegrem nisso. Se alegrem nisso. Porque lá não haverá choro, lá não haverá dor, lá não haverá fome, não haverá lágrimas, não haverá tristeza. Ou seja, exultem nisso, nessa herança que vai se manifestar. É o que Pedro está falando aqui. Ela vai dizer no verso 7, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Ou seja, quando ele se revelar, quando ele vir, na volta de Cristo, quando ele se revelar, quando todos os povos da terra olharem o sinal do Filho do Homem vindo, aqui, a nossa fé vai redundar o quê? Em louvor, glória, honra. Verso 8, a quem, não havendo visto, há mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então você vê, a nossa alma que é tão bombardeada, né? Bombardeada pelas frustrações, bombardeada pelas decepções, bombardeada pelas insatisfações. O inimigo tem atacado, né, a vida emocional de muitos servos de Deus e tem conseguido prevalecer contra muitos. Mas ele está falando aqui que o fim da nossa fé é a salvação da nossa alma. A alma que o diabo está tentando amassar, instigar, maltratar, abater. Mas só que se nós permanecermos na fé, tendo essa viva esperança em nós, essa viva esperança em nós, olha só, o fim da vossa fé é a salvação da vossa alma. Nisso exultais, nisso se alegrem, nessa esperança viva, nessa promessa que Deus deu para o seu povo, que ele introduziu o seu povo na terra de Canaã. Ou você acha que aquela promessa que Deus deu lá atrás para eles se cumpriu totalmente? Não, porque essa promessa apontava para Canaã celestial, para Jerusalém que desce do alto. Porque é uma promessa para o povo de Deus, para o povo de Israel, que nós fazemos parte disso, é que nós iremos herdar toda aquela região. Nós reinaremos tendo Jerusalém como capital. Então, irmãos, olha só a promessa de Deus aqui, escancarada diante de nós, né? Ele está falando de uma viva esperança, que nós temos que nos alegrar e exultar nela, nessa esperança. Essa esperança tem que ser um motivo da nossa alegria. Ela em Romanos, capítulo 15, se eu não me engano, diz que a paz e a alegria, elas estão na fé, estão no crer. Se eu creio, a alegria e a paz, elas estão embutidas nisso daí.
Olha também o que ele disse aqui em Romanos capítulo 12. Ó. O apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 12. Esse versículo também sempre mexeu muito comigo. Esse verso pequeno. Foi um dos primeiros que eu decorei, inclusive, na minha caminhada. Romanos 12, 12. Ó. Regozijai-vos na esperança. Sedes pacientes na tribulação, na oração perseverante. Tem também outras traduções também. Tem uma tradução que diz: alegrai-vos na esperança. Alegrai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Ou seja, devemos nos alegrar na esperança. E que esperança é essa? A esperança da manifestação do Filho de Deus. A esperança que está reservada nos céus para nós, que é uma herança incorruptível. Nisso nós temos que nos alegrar. Ou seja, alegrai-vos na esperança. Sede paciente na tribulação, no tempo presente, no tempo que nós somos contestados. E na oração perseverante. Romanos 12 também fala aqui, ó, Romanos 8 fala também aqui, ó. Porque, Romanos 8, verso 18, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Irmãos, essa glória que há de ser revelada em nós não diz respeito a alguma coisa aqui dessa terra, não. Não diz respeito a um tempo favorável, um tempo de prosperidade, um tempo de as coisas darem certos aqui nessa vida. Não está falando disso. Isso aqui está falando da glória que há de ser revelada em nós, quando Cristo se manifestar. Muitos usam uma pregação para poder falar isso daqui em relação a um tempo favorável, um tempo que familiares vão se converter, um tempo que vai aparecer uma porta aberta, vai vir uma cura física. Não. Isso daqui se refere à glória que vai ser revelada na vinda de Cristo. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do presente tempo não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Verso 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Ou seja, a criação, ela aguarda a manifestação, a revelação dos filhos de Deus. Ou seja, quando nós sermos, quando Cristo se manifestar, assim como Ele é, nós também seremos. Isso vai ser revelado às nações, isso vai ser revelado a toda a criação. E a criação, ela aguarda com ardente expectativa esse momento que os filhos de Deus, eles vão se manifestar na sua forma exata, assim como Cristo é. Tem um barulhozinho chato aqui, mas vamos lá. A criação aguarda esse momento, no qual os filhos de Deus vão se manifestar. O apóstolo João fala isso, não fala? Quando Cristo se manifestar, nós veremos como Ele é, e assim como Ele é, também nós seremos. Então a criação, ela aguarda isso. Verso 21 também fala: na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Olha só. No verso 23 ainda fala assim: não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Ou seja, esse corpo limitado aqui, esse corpo frágil, esse corpo ele vai sofrer uma redenção. Nós seremos transformados, onde o corruptível vai ser revestido pelo incorruptível. Essa é a nossa esperança. Olha o verso 24. Porque na esperança fomos salvos. Na esperança fomos salvos. Ora, a esperança
que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Olha só que tremendo isso daqui. Esses versos aqui eu nem separei, Romanos 8, nem esperava de citar esses versos aqui no vídeo. Na verdade, eu só ia citar 1 Pedro capítulo 1, os versos que eu li no começo. Mas olha só aqui a revelação que as Escrituras nos traz. Porque na esperança fomos salvos. Essa esperança tem que estar acesa, viva dentro de nós. Lá em Hebreus você vai ver textos falando sobre isso. Hebreus. Porque uma vez confirmados na fé, se nós mantermos firmes nossa confissão, mantermos firme nossa confissão de fé, nós não seremos atingidos. Ou seja, nós temos que ter essa esperança e nos alegrar, irmãos, nessa esperança. Porque se nós ficarmos focados somente aqui nessa terra, somente naquilo que não deu certo, somente naquilo que gera frustração, somente naquilo que gera necessidades em nós, se nós ficarmos somente focados nisso, nós pereceremos. Você lembra quando o diabo, lá no deserto, tentou Jesus? Se você for filho de Deus, transforma essas pedras aí em pão. Só que você vê que Jesus não ficou preso ao natural. Ele não ficou preso ao que os olhos dele estavam vendo. Jesus podia transformar aquelas pedras em pão. Só que você vai ver no texto que quando Jesus sentiu fome, o diabo tentou. Ou seja, o diabo veio em um momento de necessidade de Cristo. Ele estava sentindo uma necessidade natural. E o diabo veio e criou uma tentação. Só que você vê que Jesus ele não focou no natural, não focou no físico, ele não focou na realidade que estava ali. Mas ele focou na palavra. Ele disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, Jesus não olhou para o pão, para a pedra. Ele olhou para aquilo que estava escrito. Olhou para o profético. Olhou para o sobrenatural. Ou seja, se nós olharmos às vezes para o pão e para a pedra, nós vamos perecer. Vamos fracassar. Vamos sucumbir. Mas se nós olharmos para o que está escrito, se nós olharmos para o que está reservado para nós, nós nos levantaremos. Nós seremos restaurados, revigorados, vivificados. Então deixa essa palavra aqui, irmãos. Não vou estender. Deixa essa palavra aqui. Não esqueça de compartilhar com outros, tá? Esse conteúdo, essa mensagem aqui também vai edificar aqueles para qual você vai enviar essa mensagem, amém? E que Deus abençoe os irmãos com essa mensagem aí. Fiquem na paz do Senhor.